lembrar que amanhã será dia de partidas e eu queria que a igreja estivesse em oração para Deus abençoar essas viagens. O irmão Edson regressará a Lisboa, a irmã Sandra e a irmã Ana Lídia regressarão a Porto Alegre, ao Brasil, e especialmente a viagem das irmãs será uma viagem longa. Elas sairão daqui depois do almoço amanhã e chegarão só no dia seguinte a casa. Mas nós queremos que o mesmo Deus que as trouxe e as guardou durante a vinda é o mesmo Deus que as levará de volta a casa em paz. E que o Senhor permita que a experiência tenha sido agradável e o nome de Deus tenha sido glorificado. E o nosso humilde testemunho e a nossa humilde forma de viver e de louvar ao Senhor tenha, de alguma forma, ajudado os irmãos, as irmãs e o irmão no futuro das suas vidas, que tenha sido uma boa experiência. Essa foi a minha oração desde que começámos a planificar a vossa vinda. Não só a vossa vinda, mas a visita de qualquer irmão ou de alguém que nos visita. Sempre pedimos a Deus que nos use e nós não queremos ser hipócritas, nós não queremos representar, nós oramos para que Deus nos permita ser nós mesmos, não temos nada a esconder, temos o que Pedro tinha na Porta Formosa. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Amém? E isso tem sido o que nos tem movido e o que nos tem guiado e encorajado a continuar neste caminho, como lemos. E, obviamente, também vos pedimos que nos recordem em oração, porque precisamos das vossas orações. Este país precisa da vossa oração. E nós sempre nos sentimos encorajados e abençoados quando recebemos alguém que nos visita. Mesmo quando as experiências não são as melhores, como também já tem acontecido. Mas certamente, quem sabe, alguém dirá o mesmo de nós. Olha, fui a Portugal, estive no Porto com aquele povinho, esperava melhor, tinha outra expectativa. Sim, eu entendo, mas repetindo-me um pouco, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou. E isso eu tenho lutado por que Deus veja que realmente o que eu tenho de melhor, eu dou. Se é muito, se é pouco, a Bíblia diz que Deus dá a cada um a porção do Espírito que Deus quer usar, nem mais nem menos. E eu tenho-me sentido confortado nesse caminhar. Temos sido abençoados, quase todos os serviços temos pedidos de oração e depois os testemunhos daquilo que Deus fez com esse pedido de oração. E isso é para nós gratificante, porque é isso que mostra a presença de Deus. E por isso nós queremos agradecer a vossa presença, o seu duplo testemunho, irmão. Mas nós gostamos de saber todos os pormenores do que Deus faz na vida de cada um. Amém? Porque isso nos encoraja também, não é? E é importante para nós, perante uma necessidade, lembrar, sim, mas eu lembro um dia o irmão A, a irmã B, naquele dia, naquele mês, naquela visita, naquele ano, tinha este problema semelhante, e ele testificou, ou ela testificou, que Deus fez. Então, o mesmo Deus continua a ser capaz, ele não perde qualidades, não é? Ele continua a ser capaz de abençoar e de fazer aquilo que nós estamos necessitados. E lembrem-se de uma coisa que nos deve encorajar. O profeta de Deus disse que a razão por que Deus deixa que as tribulações venham sobre si é porque Deus confia em si. Pense nisso. Porque Deus confia em si, Deus deixa que Satanás se ande, e o irmão Brana diz, porque Deus confia que você vai resistir. Você vai envergonhar Satanás, você vai permanecer fiel, não é? Você vai passar por essa tribulação, mas você sabe que maior é o que está em si do que o que está
ao redor de si, não é? E isso é reconfortante, saber que Deus confia em nós, não é? E nós devemos lembrar isso nos momentos difíceis, não é? Nos momentos difíceis. Claro que conheço pessoas que dizem que nem conseguem ler o livro de Jó, não é? Eu consegui lê-lo desde a primeira vez e eu fiquei entusiasmado, não é? E já pedi, já orientei a minha casa no sentido de que se eu não estiver vivo para viver o rapto, se tiver que ir dormir, que me levem com a minha Bíblia e com a mensagem ouvi, mas agora vejo. Amém? Amém? Esse é o meu pedido. Eu quero levar esses dois livros. Lembra-se daquela história que o profeta contou quando o homem foi lá, o amigo, o conhecido, foi lá bater à porta para lhe vender um seguro de vida. E ele disse, eu já estou seguro. E a esposa olhava para ele e disse, como é que é? Então nós não temos nenhum seguro. E ele disse, eu já tenho um seguro, eu tenho Jesus Cristo. E o vendedor disse, olha, mas isso não te levará para o cemitério. Ele disse, pois não, mas isso tirar-me-á de lá. Amém? Não me leva para o cemitério. O seguro não vai pagar o carro e o casaco de madeira, tudo bem. Mas eu estou seguro em algo que me tirará de lá. Amém? Ok, glória a Deus. Estamos contentes por estar aqui e então saibam que a vossa viagem será abençoada, nós o queremos. Deus enviará o seu anjo, amém? Para guardar. E terão um grupo aqui orando para que o Senhor abençoe. Eu trouxe algumas fotografias da grande aventura do irmão Edson no gelo, não é? Pela primeira vez o irmão Edson viu gelo e tocou em gelo sem luvas. E eu creio que ele não voltará a fazer isso. Amém? Então eu queria passar aos irmãos alguns testemunhos dessa experiência, né? Ele aqui já é aquele que mais encapotado está. Ele está para aqui algures, não é? Está para aqui algures. Não é? E reparem, atrás já há um manto branco considerável, não é? Claro que nós mais habituados, não é, de andar nestas coisas, levamos luvas e pegamos na neve, não é? Levamos gorros. Eu não levei, mas não precisei, porque já tenho um gorro natural, embora esteja um bocado assim maltratado. E portanto este era o cenário lá mesmo no topo da montanha. Como veem, temos ali um bloco de neve, um monte de neve atrás que é quase da altura do irmão Jorge, e há também... Não, estava bem assim. Não, era o irmão Edson. Amém, irmão. Brincadeira, irmão. Glória a Deus. Eu percebi. Não, mas vê-se bem que é o irmão Jorge. Não é por isso. Não é preciso acender a luz, irmão. Ok. Este aqui eu estava a tentar que a neve não caísse. Estava a segurar ali um pouco aquilo. E este era o ambiente lá em cima, não é? Já a anunciar uma noite, certamente, de mais neve. Eu chamo a vossa atenção, as linhas aéreas da energia ou das comunicações, não sei, estão completamente cobertas de neve e a neve mantém-se lá. Não sei se há alguma fotografia, mas até os sinais de trânsito e de aviso estavam completamente tapados de neve. Este não, tinha sido já levantado e eu creio que aqui já viríamos de volta a casa. Mas o irmão Edson está a orar, Senhor, tem misericórdia de mim, tira-me deste lugar. Nesta altura ele ainda não tinha botas de neve, nem luvas, não é? E por isso ele estava naquela condição, Senhor, tem misericórdia, tira-me daqui, para onde estes irmãos me trouxeram. O Paulo está ali também a bufar em qualquer coisa, não sei o que é que ele estava. Claro que... O velhote é que continuava ali firme como uma rocha, não é? Eles é que são novos, não é? A gente vê agora. Ok, como veem, olha, o aspecto é este, é neve por todo lado, quase do tamanho das casas, não é? Mas é uma experiência muito bonita e um lugar
bonito também. É a natureza. É claro que nós lembramos, não é? Quando nós lembramos quando o irmão Branham, não é? Se perdeu, ainda há pouco vimos isso num vídeo, se perdeu lá no meio de um ambiente destes, não é? Só que não tinha carros nem casas, ele estava sozinho e ia à procura de carne para o inverno, e Deus o levou lá apenas para ele pregar a mensagem em um guia, não é? Deus lhe deu o tema de um guia e ele, lá no meio daquela tempestade, encontrou um guia. E este era o centro comercial lá da zona, não é? O shopping lá da zona, não é? Como veem, há ali escavado o acesso à entrada, à porta, o resto está tudo tapado, e lá dentro tem coisas muito interessantes, não é? E úteis, não é, irmão Edson? Úteis. Amém. Amém. Então nós lá vamos entrar para o centro comercial da Torre, centro comercial da Torre, e achamos esta paisagem também extraordinária, não é? O sol a espreitar por ali, Deus a dizer que tem controle, a luz de Deus continua presente, amém? Nós podemos confiar. Mais algumas imagens e chegamos ao fim. Foi então algum tempo que nós dedicamos a conversar sobre as coisas de Deus. Foi em todo o momento o tema das nossas conversas e a glorificar a Deus, porque o profeta de Deus nos disse que a natureza fala de Deus e a natureza corre em continuidade e ela mostra nessa continuidade que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Deus também opera em continuidade. Amém? Nós estamos gratos a Deus por isso, por Deus nos ter, eu creio que o testemunho ficou mais claro de como Deus fez as coisas para responder à oração desse irmão, não é? É interessante ver que a presença dele em Portugal tem 4 anos e 2008, 7 anos, mas passou a haver uma oração já com 2 anos de existência, desde 2013. Praticamente a partir de 2013, que Deus, amém, e que Deus abrisse uma porta para um batismo correto. E Deus, com tantos lugares, e esse amigo de quem ele falou foi batizado no país dele, em Angola, não é? Mas Deus, aprova Deus que fôssemos nós a testificar dessa mudança de vida. E nós estamos alegres e damos graças a Deus por isso. Amém? Vamos tomar então a palavra de Deus nesta manhã para glorificar o nome do Senhor, e eu queria que abrissem comigo. Eu hoje queria ler em 2 lugares. Vamos ler primeiro no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 7 ao 9. E depois vamos ler em Ezequiel, no capítulo 9. Em nome de Jesus Cristo, o autor desta palavra, amém? Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 9. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores,
porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do hiteu e do amorreu e do ferezeu e do hiveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Amém. Vamos avançar para o meio da Bíblia, mais ou menos, e no livro de Ezequiel, no capítulo 9, vamos ler o versículo 3 e 4. Ezequiel, capítulo 9, versículo 3 e 4. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até à entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, estamos gratos, Senhor, por este tempo que nos tens dado e por nos permitires estar aqui. A tua palavra diz que muitos profetas e justos que foram antes de nós desejaram ouvir o que nós ouvimos e não ouviram, e ver o que nós vemos e não viram. E eram profetas e justos. Aprove, Senhor, a Ti que nós estivéssemos neste tempo, neste mundo, para nos usares para testificar do Teu poder e para magnificares a Tua palavra através das nossas vidas. Senhor, da nossa boca sai um amém de gratidão. Sentimos-nos honrados, Senhor, por essa escolha. Reconhecemos essa predestinação e essa eleição, porque por nós mesmos, Senhor, não somos mais do que um torrão de terra, do que um pedaço de barro, que Tu tens manuseado à Tua vontade e que nós desejamos, Senhor, continuar a ser moldados para que Tu nos aperfeiçoes à Tua imagem, porque por nós mesmos estaríamos em degradação, como estávamos, Senhor. Mas Tu nos tiraste dessa condição de degradação, de apodrecimento, e colocaste em nós um espírito novo, uma nova vida. E nós louvamos o Teu nome e dedicamos desde essa altura as nossas vidas a Ti. Senhor, obrigado por este final de semana e por tudo o que Tu promoveste no nosso meio. Ajuda-nos também agora, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa também assinalar as nossas testas, Senhor, porque continuamos a suspirar pelas abominações que se fazem lá fora. Porque, Senhor, olhamos pessoas, olhamos amados e gostaríamos que estivessem noutra condição. Mas, Senhor, Teu é o plano, Teu é o poder. Ajuda-nos, encoraja-nos, Senhor, a não desfalecer, a não voltar para trás, a não desanimar. E por isso vimos aqui sempre que esta porta está aberta, confiando, Senhor, que o Teu Espírito Santo está aqui também, e nos instruirá, e pedimos que o faças também agora, para que estas palavras sejam mais do que algo que mecanicamente alguém faz e alguém lê. Qualquer homem poderá fazê-lo, minimamente instruído, poderá abrir o livro e lê-lo, mas, Senhor, o profeta de Deus diz que falta a dinâmica nele, para que essas palavras ganhem vida e essa vida influencie a nossa vida. Que assim seja também agora, conosco e com aqueles que através do audiovisual
estarão, Senhor, em comunhão. Senhor, abençoa a cada um. E, Senhor, que estes humildes lábios sejam agora circuncidados e tomados por Tuas mãos, Senhor. Que esta voz, Senhor, seja tomada e seja a Tua voz, e que o nosso entendimento seja também aberto. Circuncida, por isso, os nossos ouvidos para o ouvir, e o Teu nome seja em tudo glorificado. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o autor da palavra. Amém, Jesus. Amém? Podem sentar. E eu queria tomar por tema a voz do clamor. Deus disse: ouvi o clamor do meu povo e desci em socorro dele. Amém? Tenho visto, repare, Deus diz: eu tenho visto o que os vossos inimigos vos têm feito. Não é? Já tenho ouvido pessoas dizer que estão convencidas que Deus não as ouve, e haverá até alguns que estão convencidos que Deus não os vê. Não pense nisso. Não é? Não pense nisso. Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas, e o profeta de Deus diz que a razão porque Ele é omnipotente é porque Ele é omnisciente e omnipresente. Ou seja, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar, e por isso Ele exerce toda a autoridade, todo o poder. Amém? E por isso Deus sabe o que acontece connosco, Deus sabe o que está a pensar, o que estamos a pensar, e quando Deus sabe o que estamos a pensar, Deus sabe também o que estão a pensar os nossos inimigos. Não é? E por isso a Bíblia diz que não vem sobre nós provação que para além das nossas forças. Amém? Essa é uma garantia que todo cristão tem, e na qual deve estar escudado, na qual deve estar ancorado, deve ter a fé ancorada, porque Deus é mais do que poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu a cada um dos seus filhos e filhas os revestir dessa autoridade, desse poder, por forma a que nenhuma provação venha que o transforme num derrotado. Não servimos um Deus de derrotados. Servimos a um Deus que nos coloca em todas as coisas, o quê? Mais do que vencedores. Não é? Mais do que vencedores. Ou seja, é tão evidente a nossa vitória, não é? É tão evidente a nossa vitória que Deus não nos transforma apenas em vencedores, mas Deus nos transforma em mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porquê? Porque Ele venceu o último inimigo. Amém. E o último inimigo que havia para vencer era a morte. E Ele venceu a morte. E Ele foi lá ao fundo, Ele foi lá ao inferno, e Ele tomou as chaves da morte. Ele tomou as chaves do cemitério, Ele tomou as chaves da sepultura, e Ele veio com essas chaves na mão em sinal de poderio, e Ele declarou a nossa vitória. Não foi a dele. Ele sabia que Ele era um vencedor. Ele sabia que Ele já tinha vencido. Ele disse: se destruírem este templo, em 3 dias eu o levantarei. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu o que ele estava a dizer. Olhavam para as pedras, olhavam para o natural e diziam: mas então como é que nós podemos acreditar nesse mensageiro? Não é? E repare, não estamos num tempo muito diferente, nem muito longe desse mesmo sentimento. Como é que eu posso seguir um mensageiro que me diz uma coisa dessas, que faz uma declaração dessas? É uma aberração. O templo demorou mais de 100 anos a construir. Mas ele também não se preocupou muito em explicar melhor. Porque deixou apenas a palavra que ele tinha falado. E até à altura em que a palavra é vindicada, ela é apenas uma palavra que pode servir de escárnio, pode servir de gozo, pode servir de chacota, pode servir para tudo isso. Porquê? Porque foi falada. O que é que acham que as pessoas pensavam de Isaías quando ele disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho? Quando ele morreu, as pessoas viam o cortejo fúnebre a passar e diziam: olha, esse é o tal que disse que a virgem ia ter um filho. E a coisa ficou assim, e ficou assim por 800 anos. Até à altura em que a palavra foi magnificada.
E uma virgem concebeu e deu à luz um filho. E esse filho foi Deus da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. E estava ali. A palavra tinha finalmente sido revelada. Ela tinha sido pensada por Deus, né? Revelada ao profeta, falada pelo profeta, e depois ficou sendo apenas uma palavra, uma declaração, tal qual como Jesus Cristo, né? Se destruírem este templo, agora, hoje nós sabemos que ele estava a falar dele mesmo. Na ressurreição, os discípulos entenderam finalmente qual era o templo de que ele estava a falar, porque nem passadas as 72 horas, para que se cumprisse o que o salmista tinha escrito, não é? Não deixarás a minha alma no Hades, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, não é? Antes que essa corrupção tomasse conta do corpo dele, não é? Ele se levantou. Amém? Portanto, toda a palavra que sai da boca de Deus, ela tem um cumprimento. Ela terá que ser cumprida. E essa é a evidência do poder de Deus. Um homem não vale mais do que a sua palavra. Certo? Ele vale o valor da sua palavra. E por isso o poder de Deus está expresso na forma como Deus fala as coisas e depois Deus vem e Deus as cumpre. Agora, na mente de Deus elas já estão cumpridas, por isso Ele fala com toda a autoridade. Porquê? Porque a Bíblia diz que Deus foi o único que viu o fim desde o princípio. Porquê? Porque Ele é o Criador. Não é? Ele criou as coisas, Ele as colocou em ordem, e Ele as olhou, as experimentou, e Deus viu o fim desde o princípio, e a Bíblia diz que aquilo que Deus viu, Deus se agradou daquilo que viu. Amém? Ou seja, Deus agradou-se daquilo que viu, Deus agradou-se de os ver aí sentados. Deus agradou-se do vosso amém, Deus agradou-se da vossa fidelidade, Deus agradou-se do cristianismo do vosso coração, Deus agradou-se do vosso testemunho, amém? Deus agradou-se, Deus viu e Deus disse, assim está bem, este é meu filho, esta é minha filha, eu o tenho criado, no tempo certo eu o levantarei para minha glória, amém? Para minha glória, estamos colocados aqui para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Essa é a qualidade do nosso testemunho. Não é pelas obras, não é pela capacidade intelectual, não é pela capacidade financeira, não é por nada que haja em nós que possa fundamentar o que quer que seja. É pela graça, é pela misericórdia, aprova Deus levantar-nos e colocar-nos aqui como testemunho do seu poder. Disse Deus, tenho visto a aflição e tenho ouvido o seu clamor. Portanto, chegou a altura de dizer basta. Eu desci para os libertar. Amém? Desci para os libertar. Clamor significa clamar, significa pedir, implorar. E essa era a condição de Israel no Egito. Porque lembrem-se, eles tinham estado numa boa situação. Eles tinham estado numa condição de glória, não é? De glória. Não é? O faraó entendia isso, mas, repare, entretanto, eis que se levanta um faraó que não conheceu José. Não é? Levantou-se um faraó que não conheceu José. Isso não é porque ele não soubesse de história, é porque tinha aparecido alguém que a partir de determinada altura disse, olha, mas espera aí, mas afinal o Egito somos nós ou são os israelitas? Não é? Afinal, quer dizer, de quem é a terra? Quem é que manda? Ah, mas José fez, mas eu quero lá saber do que José fez, eu quero lá saber do que Isaías fez, eu quero lá saber do que o Branham fez, eu não quero saber disso para nada. E portanto, quando eu não quero saber disso para nada, há um sentimento que se levanta de revolta, de rejeição, de perseguição, de opressão, não é? Os seguidores começam a ser perseguidos. E por isso, todos aqueles
que eram descendência de José e que continuavam a ser israelitas, começaram a ser perseguidos. Porque começaram a ser tirados fora dessa condição de privilégio em que estavam, que resultava do reconhecimento do Egito, do que Deus tinha feito através de José. Reparem, o Egito estava condenado a desaparecer como o resto do mundo. Deus tinha avisado o faraó, mas o faraó não sabia interpretar a mensagem. O faraó teve o sonho das 7 vacas gordas, que depois eram comidas pelas 7 vacas magras, que por sua vez morriam também. Tudo ia desaparecer. O mundo ia desaparecer. Porque não havia água, não havia comida e, portanto, todos estavam condenados a desaparecer. Mas Deus não faz nada na terra sem antes o avisar. E Deus enviou o sonho àquele que tinha a possibilidade de fazer alguma coisa para defender o seu país, o seu povo daquela situação. Agora, sabemos que Deus não estava a tomar aquela posição, Deus não tomou aquela atitude por amor do faraó ou dos egípcios. Não, é porque a descendência de José e José estavam lá. É porque Jacó estava na terra. É porque os 12 patriarcas estavam lá. Deus estava a tratar com pagãos, Deus estava a tratar com idólatras, porque eles eram idólatras, eles eram pagãos, mas Deus estava a tratar com eles, porque Deus sabia que Deus precisava de vir em favor do seu povo. Agora, pais, mães, quando nós vamos em favor dos nossos filhos, nós não estamos ao mesmo tempo a ir em favor de nós mesmos. Obviamente que sim, não é? Nenhum pai gosta de ver o seu filho em sofrimento, nenhuma mãe gosta de ver o seu filho, a sua filha em sofrimento, não é? Os filhos casam, tomam as suas casas, constituem as suas famílias, mas de alguma forma eles sabem que eles têm sempre os seus primogenitores em controle, não é? Está tudo bem, não é? Depois vêm os netinhos e tal, olha, e logo os filhos aproveitam, não é? Esse entusiasmo e em vez de os pôr no infantário põem-nos lá, olha, toma conta aí e tal, zela por eles, não é? Porque no fundo os filhos dos meus filhos são, e eles bem se aproveitam disso, amém? Mas com Deus é a mesma coisa. Deus é pai. Amém. E é um pai mais zeloso do que qualquer pai do mundo. Deus é pai, Deus é mãe, mais zeloso de qualquer outro no mundo. E, portanto, Deus não perde o controle de nenhum dos seus filhos ao ponto de os considerar como uma menina dos olhos de Deus. Ao ponto de fazer uma declaração tal que até os cabelos da vossa cabeça estão contados e nenhum cai, se não for da vontade de Deus. Deus está em controle. E, portanto, Deus se sujeitou a tratar com o Egito e com o faraó, não é? Deus se sujeitou a isso porque Deus sabia que era preciso fazer algo por amor dos seus filhos. Não do faraó ou do Egito. Deus é que quis pôr o Egito daquele tamanhão para tomar conta do mundo, quantos eles não mataram, quantas cidades não destruíram, e Deus permitiu. Não, Deus não estava a trabalhar em prol do faraó, Deus estava a trabalhar em prol dos seus filhos e filhas. Não é? Como é que Deus deixou que José fosse até ao calabouço, fosse preso injustamente, fosse condenado por uma coisa que ele não fez? Deus deixou que José fosse condenado por uma mentira? Deus estava apenas a deixar que a mensagem seguisse o seu caminho. E esse caminho passava pela prisão, passava por aquele padeiro e por aquele copeiro, os quais estavam também a transmitir uma mensagem. Porque José era um tipo de Cristo, o copeiro e o padeiro eram o tipo daqueles 2 salteadores que estiveram com ele lá no Calvário, e um se perdeu e um se salvou. Deus continuava a escrever mensagem, e hoje Deus continua a escrever mensagem. Amém? A mensagem de Deus. O plano de Deus.
estabelecido por Deus desde o princípio, que Deus viu desde o princípio, e do qual Deus não se desviará nem 1 milímetro. E Deus deixou que as coisas acontecessem assim. Deus deixou, reparem, o caminho para cima, o profeta disse, é para onde? É para baixo. Então José, antes de ser exaltado à destra de Faraó, ele teve que ir aonde? Ele teve que descer à prisão. Jesus, antes de subir à glória, ele foi às almas que estavam encarceradas. Amém? O caminho para cima é para baixo, mas Deus está em controle. Deus sabe que o seu plano sempre se cumprirá. E por isso Deus está tranquilo, Deus está sossegado. Nenhum dos vossos cabelos se perderá, nem a menina dos vossos olhos. E depois do que aconteceu lá com Jesus Cristo, né, nós também confiamos que daqueles que Deus tem levantado, nenhum se perderá, porque Jesus disse isso lá na última oração que fez com os seus discípulos. Pai, daqueles que me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Amém? Então, nem Pedro, apesar de o ir negar 3 vezes, nem João, nem Tiago, nem nenhum dos outros se iriam perder. Repare, nós vemos pela Escritura uma mãe aflita, não é? A mãe dos filhos de Zebedeu vir ter com Jesus e dizer, olha Senhor, ordena aí que lá no teu reino o meu filho fica à tua direita, o outro fica à tua esquerda. E Jesus disse, não me compete estabelecer isso aqui. Não me compete. Isso já está estabelecido desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Deus sabia quanto clamor, Deus sabe quanto clamor sairá dos nossos lábios, quanta aflição tomará conta do nosso coração, e Deus continuará a olhar para nós com aquele olhar bondoso e dizer, calma, só falta mais 1 ano, não é? Daqui a 1 ano tu terminarás a licenciatura, daqui a 1 ano tu encontrarás uma noiva, daqui a 1 ano encontrarás um noivo, daqui no tempo certo terás filhos, no tempo certo serás assim, no tempo certo te converterás, no tempo certo serás batizado em nome de Jesus Cristo, no tempo certo haverá um rapto e no tempo certo tu estarás lá. Certo? Portanto, essa aflição é a nossa natureza carnal, é aquela natureza humana de descansar se está em controle sobre tudo. E quanto mais nós achamos que estamos em controle, mais somos apanhados desprevenidos. Amém? Mais somos apanhados desprevenidos. Então as Escrituras têm-nos convidado a tomar a nossa posição no corpo de Cristo e a descansar lá nela. Certo? Crendo que Deus é soberano e poderoso para nos ajudar a permanecer nesse lugar, a tomar o nosso lugar, crendo que quando o clamor do noivo vier, nós estaremos lá no nosso lugar com as nossas lamparinas bem atestadas e iremos com Ele. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então veio a opressão, a tribulação, o clamor. Normalmente, quando nos aproximamos mais de Deus, ou tentamos viver mais de acordo com a vontade de Deus, ou se estamos enfermos, vamos à fila de oração, é quando logo depois todos os sintomas regressam e tudo piora para pôr em causa a nossa vitória. Agora, eu não escrevi isto ali atrás como apontamento por causa do testemunho que foi dado aqui. Não, isso está na mensagem, no estudo sobre demonologia, né? E o profeta veio trazer-nos essa luz. Né? Vimos à fila de oração, oram sobre nós e as coisas pioram. Certo? Até que depois elas comecem a melhorar. E o profeta usou até uma evidência que é do conhecimento de quase todos nós, ou pelo menos daqueles que viajam algumas vezes nas estradas, e ele diz, você se vir na beira da estrada um cão ou um gato que foi atropelado, eles nas próximas 72 horas eles incham, né? Eles incham, a coisa aumenta de volume, até que depois ela começa a definhar e desaparece. E ele explicou que isso é o que acontece com as enfermidades dentro do nosso corpo.
não é? E nós vimos à fila de oração, pela fé, saímos curados. Agora ele diz, cuidado, permaneça nessa fé, porque a sua fé na oração tirou a vida desse demónio. Mas a sua incredulidade pode ressuscitá-lo. Certo? Portanto, ao voltar para trás, no dia seguinte, durante as próximas 72 horas, sim, eu fui à fila de oração, sim, oraram por mim. O profeta diz, podem até despejar garrafões de azeite sobre a sua cabeça, mas ainda dói, o problema ainda está aqui, ainda tenho isto. E essa incredulidade, né, esse testemunho contrário, pode ressuscitar esse problema. Amém? Em Mateus capítulo 12, a Bíblia diz que quando um espírito imundo tem saído, ele anda por lugares áridos. Ele anda em busca de uma outra morada. Ele anda à procura de uma outra casa onde ele possa morar. E se ele não encontra, ele tenta o quê? Voltar para o lugar de onde ele foi expulso. E se não encontrar esse lugar selado, não é? Ocupado por quê? Pelo espírito de fé na cura, não é? Pelo dom da fé, então ele vai ocupar de novo esse lugar, não é? Repare, temos ouvido muitas vezes pessoas que são curadas de cancro num lugar, que depois vai aparecer o mesmo cancro num outro lugar. E a pessoa diz, e tal, afinal, olha, julguei que estava resolvido, não é? E muitas vezes o que é que aconteceu? O espírito que saiu daquele lugar, não é? Enganou a pessoa durante aquele tempo e foi alojar-se aonde? Num outro lugar, não é? Por isso é importante nós pedirmos oração, é importante virmos à fila de oração, é importante cumprir a Escritura, orem sobre eles, ungindo com azeite, a oração da fé salvará o doente, sim, tudo isso é importante. Os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demónios, se imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Esse é o poder que está na noiva. Mas esse poder tem que ser seguro com a autoridade. É seu. Não é? Marcos 16 diz, pegarão em serpentes. O profeta diz, isso são poderes. Não é? Tomarão controle sobre eles. Não é? Exercerão autoridade de controle sobre eles. Certo? Não é? Repare, nós vemos o vídeo, um abismo clama por um abismo. E o que é que o irmão Branham diz? Praticamente em todas as orações. Ok? O problema está resolvido. Vá e pela fé creia que o assunto está encerrado. Certo? Porque nenhum homem, né? Ele falou muitas vezes, a própria clínica Mayo, que era na altura uma das clínicas mais famosas do mundo, eles mesmos fizeram um testemunho escrito dizendo o quê? Nós declaramos que apenas ajudamos as pessoas, mas quem cura é Deus. Amém. Médicos famosos, cientistas, cirurgiões de todas as classes e categorias, não é? Eles se reuniram e testificaram, não é? Porque era grande o reavivamento da mensagem, o poder de cura de Deus que estava a varrer aqueles Estados Unidos de costa a costa através do ministério do profeta, não é? E eles disseram, realmente, poder curador é Deus. Nós apenas usamos a nossa inteligência, as nossas capacidades. O irmão Tiago está aqui a olhar para mim porque ele é da área da saúde, está a dizer, veja lá para onde é que vai, olha que eu preciso de emprego e tal, não é? Eu preciso de emprego, não é? O irmão Tiago, licenciado em farmácia, não é? Precisa de emprego, veja lá o que é que fala acerca dos médicos, da área da saúde, mas essa é a verdade, que não pode ser negada. Eles mesmos, na sua... Repare, a grandeza de um homem também se mede pela simplicidade dele, não é? E eles testificaram, nós apenas ajudamos as pessoas nas suas enfermidades, nas suas doenças, porque quem cura
Só há um que tem poder para curar. Quem cura é Deus. Amém? Então, fazemos tudo isso e parece que muitas vezes as coisas não funcionam. Mas o que está realmente a acontecer, o clamor é que temos que permanecer pela fé, aguardando a nossa vitória. Porque a vitória nos foi dada lá no Calvário. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém? E Deus enviou então um profeta com a palavra do Senhor, identificando exatamente o que Deus, há mais de 400 anos antes, havia dito a Abraão. Que a sua semente seria subjugada em terra estranha, mas Deus prometeu também que a tiraria para fora com mão poderosa. E aí estava Deus, uma vez mais, sendo fiel a Ele mesmo. Amém? Ouvi o clamor do meu povo e desci para o libertar. Deus ainda recorda a sua palavra e as promessas nela contidas. Creia nisso. Amém? O mensageiro de Deus fala assim, Deus ainda hoje, não foi só no tempo de Noé, não foi só no tempo de Abraão, não foi só no tempo de Moisés, ou de Davi, ou dos profetas. Ainda hoje, o profeta de Deus diz, Deus recorda a sua palavra e as promessas nela contidas. Amém? Foi assim que aquela mulher com aquela mulher na beira do poço, como poderia ela negar algo que tinha sido vindicado primeiro? Então, quando ela teve aquela experiência com Jesus Cristo, ela correu para a cidade e ela disse, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto me tem acontecido. Vim de ver um homem, conhecer um homem que declarou, que revelou os segredos do meu coração. Algo que só eu tinha. Algo que só eu conhecia. Algo que só eu sabia. E ele falou tudo isso para mim. Vai chamar o teu marido. Não tenho marido. Falaste bem. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Repare, apesar da sua má fama, apesar da sua condição aos olhos da sociedade, ela conhecia mais de Deus e das promessas de Deus do que muitos dos fariseus e sacerdotes que se cruzavam com ela e que se calhar mudavam para o outro lado da rua só para não serem vistos juntos. Né? Mas, no entanto, quando ela foi confrontada com a luz da hora, ela identificou essa luz. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Né? Certamente o clamor dela estava também naquela hora a ser identificado por Deus. E reparem, o irmão Brana diz, Jesus Cristo mandou os discípulos comprar pão para matarem a fome, mas ele tinha que passar por Samaria. Ouvi o clamor do meu povo e desci para o libertar. Hã? Portanto, tinha chegado a hora daquela mulher, independentemente da sua má fama, da sua condição, do quanto ela se envergonhava e se envergonhou da vida que ela levava, isso para Deus não teve importância nenhuma. Jesus disse, me convém passar por Samaria. Eles foram tratar do que era preciso e Jesus ficou ali na beira do poço à espera que aquela mulher aparecesse. Exatamente aquela. Nem mais uma, nem um grupo, nem a igreja, nem o sacerdócio, nem o corpo eclesiástico. Não, aquela simples mulher de má fama tinha ali a luz da hora à espera dela. Quando ela foi tocada por aquele impacto, quando a palavra tocou o coração dela, identificou os segredos do seu coração, ela rejubilou, ela saltou, ela glorificou a Deus, ela disse, está escrito que quando o Messias vier, Ele nos falará todas as coisas. Que a misericórdia de Deus nos permita, nesta hora, estar debaixo do mesmo Espírito, para que a trombeta não dê para nenhum de nós sonido incerto. Amém. Perdão. Para que quando a trombeta soar, nós estejamos também comissionados, né, apetrechados a identificar o sonido dessa trombeta, como aquela mulher foi capaz de identificar, dizendo, Senhor,
Senhor, há aqui algo de extraordinário que está a acontecer na minha frente, que está a tocar no meu coração, porque está escrito que quando o Messias vier, Ele falará essas coisas. Agora reparem, estamos ou não debaixo de um ministério que é exercido pela mesma autoridade espiritual que discerne os sentimentos dos corações. Certo? Ou acham que era apenas vaidade ou espetáculo que aquele homem naquele púlpito dizia: você é fulana de tal, vem de tal sítio, não é? Não é? Lembram-se do testemunho do irmão Michael, não é? Que já vimos aqui também. Você aí ao fundo é mineiro, está com um tumor, um cancro no seu pulmão, creia, volta a casa, está curado. Esse homem estava vivo, hoje ainda não sei, mas estava vivo até há pouco tempo, e ele corria às igrejas da mensagem. Creio que encontrarão no YouTube até esse testemunho, não é? E a voz do profeta dizendo, falando com uma pessoa e dizendo de repente: você aí ao fundo, você que está aí em tal lugar, você é fulano assim, você vem de tal lugar, isso é o que é o homem? Mostre-me um homem que faça isso. E aquele homem passou o resto da sua vida dedicado a Cristo e a testificar que realmente ele era esse homem, ele era mineiro, ele estava lá realmente preocupado com um cancro no pulmão e voltou para casa curado. Amém? Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus que ouve o clamor do seu povo. Amém? Deus ainda recorda a sua palavra e as promessas nela contidas. Foi assim com ela, foi assim conosco. Não é este o Messias, disse ela. O clamor espalhou-se pela cidade e os homens disseram: não é pelo que tu disseste agora, mas é por aquilo que nós mesmos temos ido e temos ouvido, e isso que nós temos ouvido não veio apenas comprovar aquilo que tu testificaste, mas vem apenas mostrar que o mesmo Deus que produziu esse sentimento no teu coração é o mesmo Deus que hoje já está a operar nos nossos também. Então o clamor se espalhou, é como a onda do mar que vai, não é, sobre a areia da praia, ela se espalha, ela cobre uma grande porção, não é? Agora, não molha a areia toda, molha aquela que está junto ao alcance dessa influência. Amém? E por isso, hoje, nós lutamos, a maior luta que um cristão que hoje tem que travar é permanecer na mensagem. Amém? Não é entrar na mensagem, porque o anticristo já entrou na mensagem. O anticristo entrou na mensagem para desmistificar a mensagem, para dizer que não é de Deus. O anticristo está a usar a mensagem para desacreditar a mensagem. O anticristo está a analisar a mensagem, não é? Para ver em que ponto pode pegar e mostrar o contrário, ou pelo menos já nem sequer se preocupam em mostrar que é mentira. Preocupam-se em lançar a dúvida no coração daqueles que os assistem. Por isso, às vezes, à mesa ou em casa, os meus filhos vêm e dizem: olha, já viste em tal sítio, tem uma entrevista, uma pregação no YouTube, está lá, aquilo não tem sentido, aquilo não... Eu nem vejo. Eu nem vejo. Não me interessa. Interessa-me o que o mensageiro fala. Eu não me interessa o que é que o A, B ou C, eles estão a ser usados pelo anticristo e eu não vou ser uma ferramenta de propaganda do anticristo. Eu não estou a criticar eles verem e tomarem conhecimento, isso tem uma leitura positiva, não é? Não é? Nós sabemos o que é que o anticristo, identificamos o que o anticristo está a fazer com isso. E isso é bom, é uma arma também. Não é? O profeta de Deus diz que quando Satanás é descoberto, ele foge. Ele odeia ser descoberto. Porquê? Porque ele trabalha em oculto. Não é?
E, portanto, eu descanso também em Deus, porque creio que eles estão preparados hoje já têm a mensagem suficiente, eles trabalham na mensagem, traduzem a mensagem, vivem a mensagem, e, portanto, eles estão já, e mais do que crendo nisso, eu creio no Espírito Santo, não é? Eu creio no selo do Espírito Santo, portanto, mas eu não vou participar desses atos. Certo? Bem, realmente, muitas vezes conversamos e eles dizem, bem, mas aqui realmente uma pessoa que não esteja fundo na mensagem fica na dúvida. Pois, o objetivo é esse. Mas então vamos alertar as pessoas para entrar fundo nessa mensagem. Porque é a luz de Deus. O clamor a Deus já hoje tem que passar por onde? O profeta disse, ore de acordo com a Escritura. Certo? Ore de acordo com a palavra. A mensagem é a palavra. A palavra está na mensagem e a mensagem está na palavra. Certo? Então, para Deus identificar o nosso clamor, Ele tem que ir de acordo com essa identificação. Ou Deus não vai ouvir. Certo? Ou Deus não vai ouvir. Quando Adão e Eva fizeram para si aventais, Deus não os identificou. Deus disse, não, essa cobertura não é o assim diz o Senhor. Essa cobertura, não é, com que vós quereis agora tapar o pecado, redimir o pecado, não é identificada por mim. Não, o pecado tem que ser tirado, como ouvimos ontem, através do sangue. Então o animal foi morto e a sua pele ensanguentada veio cobrir os corpos daqueles que tinham transgredido. Amém? Essa foi a mensagem. Repare, e daí resultou o quê? A promessa é para vós, para vossos filhos, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O resultado... Não é? O resultado dessa transgressão trouxe o quê? Um filho crente e um filho incrédulo, mostrando que as duas sementes estavam ali, lado a lado, a partir daquele momento. Amém? E como é que elas foram identificadas? Um se identificou pelas suas próprias obras, pelas folhas de figueira, o outro se identificou através do sangue, através do cordeiro degolado. Deus aceitou um, Deus rejeitou o outro. Portanto, o nosso clamor tem que estar também identificado por Deus. Certo? Deus tinha um compromisso com Israel. Deus tinha um compromisso com o seu povo. E Deus disse, na base desse compromisso, eu tenho ouvido. Deus não disse eu ouvi. Deus disse eu tenho visto. Ou seja, desde que começou, durante o período da tribulação, e até este momento, eu vou enviar um profeta com uma mensagem para eles, desta hora, dizendo que eles não estão sozinhos, eles não estão desacompanhados, eles não estão desprotegidos. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e agora chegou a altura de pôr um travão nisso. Eu desci para os ajudar, para os libertar, porque conheci as suas dores. Amém? O clamor espalhou-se. Não é agora pelo que tu disseste, mas nós mesmos clamamos agora acerca daquilo que vimos. E, repare, é nessa perspectiva que é introduzida aqui também, que nos somos trazidos então ao livro de Ezequiel. Há um homem vestido de linho, com um tinteiro de tinta, que é ordenado por Deus para percorrer a cidade e marcar na testa aqueles que se preocupam com o pecado e com os pecadores e com as abominações que se fazem contra Deus. Na mensagem A Marca da Besta, o profeta de Deus diz, descobrimos que antes de acontecer a matança, agora ouçam, não percam isto, antes de acontecer a matança, estamos nesse tempo. Estamos nesse tempo. Antes de acontecer a matança, ele viu um homem se aproximando vestido de branco. O que o branco representa, a justiça dos santos. E tinha um tinteiro de escrivão ao seu lado.
Primeiro ele foi à cidade de Jerusalém e colocou um selo sobre aqueles que suspiravam e clamavam por causa das abominações que eram cometidas na cidade. Isto é correto, leitores da Bíblia. E então, quando aconteceu a matança, foi dito: não poupes velhos, jovens, filhos, bebés, seja o que for, destrua completamente tudo aquilo que não tiver a marca. Não é a marca da besta, porque a marca da besta vai destruir, mas é a marca da libertação. Amém? Veem, não sobrou nada. Ou eles tinham o selo, ou eles não tinham o selo. Esta é a razão que estamos chegando neste dia. Estamos entrando diretamente nisto em um minuto, aqui no Novo Testamento. Que ele, o selo de Deus, é o Espírito Santo. E fora disso, é para a matança. Agora veja. O profeta no Espírito elevado à glória. Deus disse como iria decidir com os judeus antes de vir aos gentios. Primeiro ele viu o pecado na cidade como nunca tinha sido visto antes e viu Jerusalém. E dali veio um homem vestido de branco, justiça e santidade, que tinha o tinteiro na mão para marcar todo aquele que suspira e geme pela abominação que é cometida na cidade pelos pecados do povo. Amém? Selo de Deus. Olha aqui, irmão. Aquele marcador não era ninguém mais senão o Espírito Santo. As 10 virgens. Esse homem com o tinteiro de escrivão era o Espírito Santo. Nós sabemos disto, todos que leem a Bíblia. Ora, então, é este o mesmo anjo que voltará novamente com o Espírito Santo, o selo do Deus vivo. Efésios 4:30, o Espírito Santo de Deus, selados até ao dia da vossa redenção. Amém? Selados até ao dia da vossa redenção. Daqueles que me deste, nenhum se perdeu. E Pai, repare, esse versículo foi dos primeiros que produziu um grande impacto no meu coração. Jesus disse: Pai, não oro apenas por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles se hão de salvar. Jesus sabia quem eles eram. Apóstolos, evangelistas, pastores, doutores, e Jesus estava a orar por nós aqui também. Amém? Pai, eu oro por aqueles que vão ouvi-los pregar, vão ouvi-los testificar, vão ouvi-los abrir as Escrituras, vão testificar de nós, vão dar um bom testemunho. Pai, eles vão se converter por causa disso, e por isso eu estou a orar por estes também. Né? E o profeta de Deus diz: lembrem-se, irmãos e irmãs, que Jesus só requereu de Deus uma coisa: foi ter companheirismo conosco todo o tempo. Jesus estava preocupado com o companheirismo. Né? Jesus estava preocupado com os momentos em que nós íamos achar que estávamos sós, completamente entregues a nós mesmos, achando que Satanás ia fazer de nós num 8. E Jesus disse: Pai, o que eu quero é que onde eu estiver, eles estejam também. Já viu? Já viu onde Jesus perdeu o seu tempo? A pedir estas coisas. Onde eu estiver, eles estejam também. Então, irmão, irmã, pense nisso. Você nunca vai estar sozinho a partir daqui. Você nunca vai estar desamparado. Você nunca vai estar à mercê de Satanás. Ele vai aparecer, ele vai tentar, como ele fez em Mateus 4 com Jesus Cristo, na saída, no princípio do ministério. Ele vai dizer: olha, se tu és um filho de Deus, estas coisas não podem acontecer contigo. Anda lá. E tá. Mas, repara, o que é que Jesus fez? Usou uma arma. Ele usou uma arma. E com essa arma ele venceu Satanás. Eram aqueles aviões, sabe aqueles aviões que não são detectados nos radares?
Isso era o que Jesus tinha. Aí ele disparou um míssil, Satanás olhou para o radar, não viu o avião, morreu. Foi essa arma que Satanás usou, que Jesus usou. Hã? Então, mas assim está escrito. Assim está escrito. Assim está escrito. E por isso o profeta de Deus diz, quando a noiva sabe quem ela é, que ela é a noiva, que ela é a menina dos olhos de Deus, com Marcos 16, as portas do inferno não podem nada contra ela. Amém? Aí está o nosso lugar. Amém? Podemos dizer glória a Deus? Podemos dizer graças a Deus? Amém? A noiva sabe quem ela é, então ela vai a Marcos 16 e ela lê o quê? Em meu nome, 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 em meu nome. Porquê? Porque quando Pedro descobriu quem ele era, né? Jesus pegou nessa revelação e disse que ela ia ser a arma contra Satanás. Né? Por isso, com autoridade, o profeta disse, olha, todas as armas do inferno estão apontadas para aqui. Eu já disse isso várias vezes na igreja com pessoas que estavam há pouco tempo e alguns até estão... Calma. Ai, meu Deus, as armas do inferno apontadas para a igreja. Um profeta a dizer, quando você abre a porta da igreja, Satanás é o primeiro a sentar na fila da frente. Satanás na igreja. Claro. Claro. Agora, quer que ele vá embora? Creia na palavra. Amém. Fala a palavra. Ele não vai suportar lá muito tempo. Então, se a pura palavra de Deus revelada, vindicada, está presente, não há concórdia entre Cristo e Belial. Não há concórdia entre o templo de Deus e os ídolos. Não há concórdia entre a luz e as trevas. Então já sabe como é que o põe fora. Da igreja, da sua casa, do seu coração, da sua vida sentimental, da sua vida familiar, da sua vida financeira. Já sabe como é que o põe fora. Seja um filho da luz. Aí Deus vai ouvir o seu clamor. Senhor, faz de mim um filho da luz. Senhor, faz de mim um filho da luz. Aí Deus vai pôr tanta luz nos seus olhos que você vai entender, mas afinal eu já sou um filho da luz. Oh, glória a Deus, a revelação já veio. Amém? Glória a Deus. Dali veio o homem vestido. E o profeta nos diz que esse homem representava, ou é o Espírito Santo. Marta ergueu um dia um grande clamor, porque seu irmão estava morto por 4 dias e já estava em fase de decomposição. Oh Senhor, disse ela, se tu estivesses aqui, se os meus olhos te vissem, então, como te veem agora, nada disto certamente teria acontecido. Mas como resposta, ela recebeu também um clamor. Deus também nos responde em clamor. Não é? O Espírito de Deus também clama aos nossos ouvidos. E quando esse clamor chegou aos ouvidos de Jesus Cristo, ele respondeu-lhe com outro clamor. Em João 11,6, versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. É um clamor. Marta clamou, Senhor, se tu estivesse aqui o meu irmão não ia morrer. Eu sei disso, eu tenho a certeza, eu tenho apostado, eu tomei a decisão de dedicar o resto dos meus dias à tua mensagem, àquilo que tu dizes, eu creio que é o assim diz o Senhor, e por isso, se tu tivesse estado aqui, isso não teria acontecido. Ele respondeu a um clamor, o profeta diz que há outro clamor que responde, e então o clamor da palavra veio também em busca da natureza da fé que estava nela, lhe dizendo, o que é que a palavra tem produzido em ti até hoje? Porque não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Jesus não estava a dizer que, olha, quer eu estivesse, quer não estivesse, ele não ia morrer. Jesus não estava a dizer nada disso. Jesus estava a dizer assim, há uma fé que te mostrará a glória de Deus. Tens essa fé?
Temos essa fé nesta manhã. Porque repara, o profeta de Deus nos disse que a condição para receber é Deus ver no seu coração essa fé que toma a bênção. Senhor, eu queria pedir uma coisa, mas eu não sei se tu me vais dar, eu não sei se eu mereço. Pare com isso. Para com isso. Deus não vai atender a esse clamor. Senhor, eu não sei se eu sou digno. Senhor, eu sou um pecador. Então onde é que está o sangue? Se permanecemos sendo pecadores, onde é que está o sacrifício que foi feito? Onde é que está a valorização dessa revelação, desse sacrifício? Senhor, eu até nem sei se isto é bom para mim. Então tenha primeiro a certeza e depois vai e peça. Porque Deus só tem o melhor para lhe dar. Nós temos que tomar o caminho certo que leva a Deus. E para isso é tomar o que está escrito. Deus tem definido um caminho para nós. Também para receber. E qual é o caminho? Jesus disse que só havia um. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E se Ele é o caminho, a Bíblia diz também que Ele é o Verbo. O Verbo que se tinha feito carne. O Verbo é a palavra. Então a minha oração, a sua oração, tem que estar contida aqui. E Deus vai identificá-la. Este é o filho tal, a filha tal, em tal sítio. Deus não tem fusos horários, nem fronteiras, nem barreiras. Não é? Ele é omnipotente porque Ele é omnipresente. Certo? E Ele não nos vê nem sequer, eu acho que já todos nós sabemos isso. Ele não nos vê nem sequer na condição em que nós estamos, em que nós nos vemos. Porquê? Porque Ele, ao olhar-nos através do sangue perfeito, Ele nos vê na perfeição. Portanto, Deus não está à espera de identificar este dialeto. Isto é Sueli, isto, ou Swahili, isto fala-se lá em África. Não, Deus não identifica o dialeto. Deus tem um dialeto próprio e essa é a palavra. Senhor, a tua palavra diz que eu sou abençoado desta forma, daquela. É a benção, essa bênção que eu preciso agora. E Deus sabe qual é isso. Deus não quer saber da cor da pele, da raça, do país onde cresceu, dos pais que tem, da língua que fala, da inteligência do seu cérebro. Deus não está à espera de nada disso. Deus está à espera que você fale a palavra. Por isso Deus enviou um mensageiro. Para chegarmos lá mais facilmente. Porque o mensageiro veio trazer-nos os segredos dos mistérios da palavra. Amém? E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Gera um outro clamor diferente do outro clamor. Este clamor é a voz da ressurreição a ordenar para a vida. Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Ele podia ter feito outro discurso. Eu sou o Filho de Deus, eu vou ser crucificado, eu vou ser martirizado, eu vou ser batido, eu vou ser cuspido, mas porque eu vou suportar tudo isso, Deus me vai dar um galardão. Glória a Deus. Que eu sou tão atacado. É o que nós ouvimos as pessoas dizer. Especialmente a raiz católica não fala outra coisa. Coitadinho, o choradinho. Que eu sou muito, muito atacado. Eu sou muito... Não, ele sabia quem ele era. Ele sabia em quem estava firmado. Ele clamou contra o clamor dela, dizendo: pela fé tu podes todas as coisas. Queres ver? O profeta de Deus diz: sim, ele chorou. E quando ele chorou à porta da tumba de Lázaro, ele era um homem. Mas quando ele disse: Lázaro, sai, ele era Deus. Havia diferença nesse clamor.
Amém? Temos que aprender isso na nossa vida também, pôr em prática isso também. Quando Jesus chegou junto dos discípulos, lhes perguntou: quem dizem os homens, as denominações, os políticos, os sacerdotes, os de colarinho branco, quem dizem, o sinédrio, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns Jeremias, uns Elias. Ele disse: ok, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Pastor Jesus, ora bem, quer dizer, filho de José e de Maria, terá dito algum, ou pensado? Outro disse, bem, uns dizem que és Elias, já não quiseram assumir a responsabilidade daquilo que eles mesmos pensavam. Outros dizem que és Jeremias, outros dizem que és um dos profetas. Pedro disse, calma. Eu estou a sentir aqui um formigueiro, dá licença. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Amém. Jesus disse, aí está, aprendam, sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Há um corpo místico a construir, há uma mensagem a levar, e as portas do inferno não vão ficar de pé. Ou seja, quando você chega com uma mensagem a algum lugar, as portas do inferno caem, as portas do inferno tombam, as pessoas ficam, pelo menos, expostas à mensagem, à luz da hora. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, não continuarão como antes. Sobre essa revelação, sobre essa mensagem, sobre essa pedra. Qual era a mensagem? Não era a de hoje. A mensagem de hoje é do Brana. Do Brana? Qual Brana? Quem é o Brana? Não, a mensagem de hoje é de Jesus Cristo. A mensagem de hoje é da ressurreição. A mensagem de hoje é da manifestação do Filho do Homem. Essa é a mensagem hoje. Essa era a mensagem naquela hora. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Onde é que está a diferença? O que é que alterou? Nada. Alterou o tempo. Mas Deus não tem tempo. A mensagem de Deus não tem tempo. Ela é eterna. E quando ela toma posse do seu coração, leva-o para onde? Para a eternidade. Amém? Para a eternidade. Desligai-o, disse Jesus. Deixai-o ir. E então vocês veem que antes nunca encontravam Lázaro. Mas depois desta ocorrência, depois desta experiência sobrenatural, no serviço seguinte, Jesus está lá e Lázaro também sentado com ele. Amém, Jesus? Na mensagem o rapto, o profeta de Deus diz, quando eu ia às reuniões convosco para orar pelos enfermos, estava bem. Mas quando eu venho com uma mensagem, se alguma mensagem vem, se é uma verdadeira mensagem, se são milagres verdadeiros, genuínos de Deus, e se inclina diretamente para aquela organização, você sabe que não é Deus. Certo? Deus não vem com nenhuma mensagem a levar o povo para a organização. Porque essa coisa já se declarou. Jesus foi, curou os enfermos, a fim de atrair os olhos do povo, e então a sua mensagem. É certo, tem de ter algo que Deus vai introduzir. A cura divina e milagres apenas chamam a atenção das pessoas. É o mel na rocha. Amém? O coração disso é a mensagem. Aí está. É o que vem daqui. Ele está a tentar obter o interesse das pessoas, assim elas vão se sentar e vão ouvi-lo. Não é? É o clamor atrativo de Deus, para que então o clamor da mensagem, da salvação, tome posse dos corações. Vê? Porque há alguns ali que estão ordenados para a vida. É para esses, né, que Ele traz a cura, os milagres, e depois Ele sabe que a mensagem vai ficar apenas com os que estão ordenados para a vida. Amém? E algum do trigo caiu na terra e os pássaros pegaram nele.
E outros caíram entre os espinhos, e alguns caíram na terra preparada, terra pré-preparada, e assim produziu. Agora, a primeira coisa é o sonido, ou a primeira coisa é uma trombeta, uma voz, um alarido. Há um mensageiro que vem e começa a anunciar. Amém? Um mensageiro a preparar o povo. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz, uma voz alta, em São João 11, 38 e 44, que chamou Lázaro da tumba, reunindo a noiva. E então, a ressurreição dos mortos, vê? Para serem também arrebatados. Agora observe, as três coisas a acontecer. A seguir é o quê? Era uma trombeta, uma voz, um alarido. Agora, a terceira coisa é uma trombeta que sempre na festa das trombetas está a chamar o povo para a festa. E essa será a ceia da noiva, a ceia do Cordeiro, com a noiva no céu. Veja, a primeira coisa que surge é a sua mensagem para juntar a noiva. Estamos a tomar conhecimento do clamor de Deus para a noiva. Amém? Da voz do clamor de Deus para a noiva. Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amém? A primeira coisa que surge é a sua mensagem a juntar a noiva. A próxima coisa é uma ressurreição da noiva adormecida. Aqueles que morreram lá nas outras eras. Eles serão arrebatados. E a trombeta, a festa no céu. Então, essa é a coisa que acontece, amigos. Amém? Amém? Repare, Mateus 25, o clamor do noivo quando isto estiver para acontecer. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Já sabemos que isso significa que elas não estavam apetrechadas com a mensagem da hora. Amém? Mas as prudentes tinham o Espírito Santo na sua plenitude. A plenitude da palavra está na noiva, a plenitude da palavra estava lá. Amém? As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, amém? À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Clamor no mar da Galileia, quando Jesus se aproxima deles, no meio de uma grande tempestade, e Pedro lhe pede para ir ter com ele por cima das águas. Senhor, eu não estou a entender que vulto é este, não é? Que nova forma de ministério é este, não é? No meio de uma tormenta, tu vens descansado aí por cima, de noite, julgamos que é um fantasma. Se és tu, deixa-me provar dessa mensagem, deixa-me provar desse poder. Jesus disse, bem. E o que é que nós entendemos? O profeta diz, enquanto Pedro não desviou os olhos da mensagem da hora, ele caminhou como Cristo por cima das águas e a tormenta não teve nenhum poder sobre ele. Amém? Mas na hora em que Pedro desviou os olhos do mensageiro, ele começou a afundar. E isso deve nos fazer parar para pensar. Isso deve nos fazer, pelo menos, parar para pensar. O que é que disse o mensageiro? O que é que disse a mensagem? Vem, faz como eu estou a fazer. As obras que eu faço as fareis também, e maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Amém? As obras que eu faço as fareis também. Bem, e Pedro saiu e caminhou por cima das águas. Até que em certo momento se começou a afundar e então surgiu o clamor de desespero, Senhor, socorre-me. E a mão bendita, misericordiosa de Deus estava ali para o tomar novamente, não é, para cima e lhe dizer o que é homem de pequena fé, porque duvidaste. Agora, durante algum tempo ele não duvidou. Irmãos, enquanto ele não duvidou, ele prevaleceu. Sobre a tormenta, sobre a tempestade, né? As águas não tiveram poder para o engolir, enquanto ele permaneceu fiel à voz que lhe tinha falado. Vem. Amém? Vem. A mesma voz que disse a João, sobe cá. Amém? Queremos que é a mesma voz.
Amém? Sobe cá. E ele subiu. Esse mesmo clamor fê-lo caminhar por cima das águas. Na mensagem Fé Perfeita, o profeta de Deus diz: e ele desceu e disse: é o Senhor, vou caminhar. Mas quando ele olhou para as ondas, ficou assustado. O que veio à mente dele? Em primeiro lugar, ele deve ter pensado: vou andar porque a palavra disse para eu andar. Não é? Eu vou fazer porque está escrito para fazer. Eu vou fazer porque o pregador pregou para eu fazer. Não é? E a seguir, ele olhou para os sintomas que estavam a acontecer à volta dele. Sempre tem sintomas. Para quê? Para pôr a fé à prova. Não é? Para pôr a fé à prova. A fé tem que ser provada. Não é que Deus não saiba qual é a fé, nós não sabemos qual é a fé. E Deus põe a fé à prova para nós tomarmos a medida da dimensão da fé que existe em nós. Daí que o profeta tenha dito: precisa de fé, clama a Deus, a fé é dom que vem de Deus, Deus dar-lhe-á mais fé. Senhor, eu preciso de fé, não é? É um pouquinho como ouvimos no testemunho, eu preciso de fé para combater este combate. Deus vai dar fé. Não é? Quando o guerreiro vai para a guerra, ele primeiro apetrecha-se daquilo que ele acha que é necessário para travar esse combate. Amém? Ele olhou para os sintomas, ele olhou para ali e viu como aquelas ondas eram grandes e ficou assustado. E quando olhou, lá foi ele para o fundo. Veja, o que ele receou aconteceu. Eu vou ler outra vez. A mensagem está aí, Fé Perfeita. Parágrafo é o 109. Vejam, eu vou ler outra vez. Do que ele teve medo aconteceu. Do que ele receou que acontecesse, aconteceu. Meditem nisto, guardem isto. O que ele creu, aconteceu. Epá, tenho que pensar melhor nisto realmente, porque não é fácil. Pastor, não é fácil, claro que não. A quem o diz? Mas a realidade é essa. O testemunho está aí. Enquanto ele creu, ele venceu. Quando ele duvidou, ele começou a perder. Ele olhou para ali e viu que aquelas ondas eram grandes e ficou assustado. E quando olhou, lá foi ele para o fundo, veja, o que ele receou aconteceu. O que ele creu aconteceu. Quando ele acreditou que podia caminhar, ele caminhou. Quando ele acreditou. Ficou com medo na sua crença. E então o firme fundamento deixou. Amém? O que é o firme fundamento? Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se creem e a substância daquilo que se espera. Amém? O firme fundamento deixou. Veja, ele continuava a professar a sua fé, mas não tinha o firme fundamento. E ele começou a afundar. O firme fundamento de que ele era capaz, que era possível produzir-se nele aquilo que o mensageiro tinha falado. Cristo disse: bem, então se eu vou, anda tu também. Repare, não julgue que é apenas uma questão de água ou de tempestade. Não, no rapto irá acontecer a mesma coisa. Ele dirá: vem. E a fé de rapto tem que estar em nós para ir nesse rapto. Ou então manter-nos-emos no fundo e afundar-nos-emos ainda mais até. É o mesmo firme fundamento. É a mesma voz dizendo: vem. Repare, o profeta é bem claro. Ele não virá em carne de novo à terra. Mas iremos encontrá-lo nos ares. Portanto, essa voz, essa trombeta soará como naquele dia: vem para Pedro. E tem que haver o mesmo firme fundamento para nos fazer caminhar como Enoque para o alto.
E a cada passo mais alto, e a cada passo mais alto. Esse firme fundamento que Pedro teve que ter, terá que estar em nós hoje também. Amém? Glória a Deus. O firme fundamento teria ido para a crista daquela onda e teria continuado até ele se encontrar com Cristo, veja. Se tivesse fé perfeita. Mas ele não tinha, ele achava que tinha. Tinha no princípio, estava disposto a aventurar-se. Ora, o Senhor disse-me para ir, tem que acontecer. Assim ele desceu do barco e começou a ir, nunca pensou nas ondas como estavam contra ele. Nunca teve isso na sua mente. E quando você começa a pensar, bem, agora espere, e sabe, eu já estou doente há tanto tempo, pare. É melhor voltar para o barco. Veja, mas quando parar de pensar nisso, Abraão não prestou atenção ao seu próprio corpo, morto agora, nem à morte do ventre de Sara. Por alguma razão, somos filhos de Abraão. Amém? A mesma fé tem que estar em nós hoje, porque é a fé que opera as obras. Certo? Não as obras que alimentam ou que fazem crescer a fé ou mudar a natureza da fé. A fé faz as obras. Aí a mensagem do profeta que diz que a fé são obras expressas. Amém? Terceiro êxito. Aqui está. Deus preparando-se para cumprir a sua divina palavra prometida que ele deu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Anos, centenas de anos haviam passado, mas Deus nunca esquece a sua promessa. Na estação, no tempo certo, Deus sempre faz a sua promessa correta. Portanto, você pode descansar com segurança que o que Deus prometeu na sua Bíblia, Ele o fará. Amém? Simplesmente não há necessidade de tentar pensar outra coisa e dizer, bem, o profeta talvez estivesse errado, ou aquilo não poderia acontecer neste dia. Parecia quase impossível então, mais impossível do que parece agora. Mas Deus o fez de qualquer forma, porque Ele prometeu que o faria. Amém? E veja quão simples Ele o faz. Eu desci, ouvi o clamor, eu me lembro da minha promessa, eu desci para fazer isto e estou-te a enviar. Amém? Farás isto. O que é que aconteceu no Monte Porto Sol? Foi isto mesmo. Eu ouvi o clamor do meu povo, né? Está na hora de abrir os selos, está na hora de pregar casamento e divórcio, está na hora de explicar a semente da serpente, está na hora de reunir a noiva, está na hora de deixar os homens dos negócios, do Evangelho, do negócio completo, ou lá como era o nome, está na hora de deixar as denominações, ou seja, elas vão-te fechar a porta, mas tu és o profeta da noiva, tu és o profeta da libertação, tu és o profeta que tira o povo da Babilónia, do Egito, amém? E portanto o que aconteceu no Monte Pôr do Sol não é nem mais nem menos do que aquilo que aconteceu com Moisés lá, não é? A sarça ardente. Mas era a sarça ardente? Sim, ali foi uma nuvem, uma constelação de 7 anjos, está ali, amém? Antes tinha sido o quê? Uma espada, não é? E o que é a espada? A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, não é? Nunca, preste bem atenção, nunca a minha presença falhará em estar contigo, seja onde quer que tu fores. Não tenhas medo, descerei para libertar. Tenho a certeza que a mente espiritual captará isto. Eu vou enviar-te para trazer o meu povo a um êxodo. Eu os chamarei para fora e estarei contigo. Amém? Eu. Agora, como podemos descansar? Como a fé pode captar aquela esperança ali? Deus fará isto.
Ele prometeu. É lá que temos que estar ancorados, nas promessas de Deus, nas suas benditas promessas. Amém? Ele prometeu, não importa como, quais sejam as circunstâncias, ou o que os outros dizem. Certo? Não interessa. Deus fará isto de qualquer forma, porque Ele prometeu que o faria. Amém? E Ele faz isto de uma forma tão simples, que isto passa por cima do entendimento da mente culta, a qual tentaria murmurar e arrazoar sobre isto. Como é que pode ser isso? Como é que uma virgem pode conceber? Como é que um homem de 100 anos pode gerar um filho? Como é que uma mulher de 90 anos pode dar à luz? Como é que isso é possível acontecer? Não quero dizer que um homem agora, com uma boa mente rigorosa, fina educação, que este homem não compreenderá isso. Claro que sim, não é? Temos muitos homens cultos e bem cultos na mensagem. Claro que sim. Mas essa cultura foi subordinada à vontade, à palavra de Deus, à mente de Deus. Esse é o caminho. Tudo bem, maravilhoso. Enquanto ele usar aquilo, não a razão, mas aquele ensinamento que ele tem para crer em Deus, está tudo bem. Amém? Ouvi o clamor do meu povo e desci para o libertar. Que o Senhor ajude a nossa fé, que o Senhor faça de nós, não é, Pedros caminhando por cima das águas, não é, com esse firme fundamento estabelecido, enraizado nos nossos corações. Amém? E que a palavra de Deus seja realmente esse absoluto para nós, não é? Esse absoluto que nos permita entender e crer que toda a nossa vida está na mão de Deus e nada acontece fora da sua vontade. E que Ele possa ver em nossos corações essa rendição, não é? Agora enquanto vamos orar, que Deus possa ver nos nossos corações essa rendição, essa entrega total, esse abandono, não é? Repare, nós somos bebezinhos nas mãos de Deus. E o que é que o bebê faz no colo da sua mãe? Ele não teme. Ele não tem medo. Ele confia tanto naquele lugar onde ele está, naqueles braços que o suportam, naquele colo que o sustenta, que ele não tem medo. Ele não está preocupado com o que vai acontecer à volta, ele não está preocupado com quem vem, ele não está preocupado com quem vem, ele não está preocupado com nada disso. Ele é feliz, ele está tranquilo, ele está abandonado no colo do seu protetor, da sua protetora, do seu pai e da sua mãe. Amém. Quanto mais nós, não é? Se vós, sendo maus, só sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não vos dará tudo quanto lhe pedirdes. E no final, a vida eterna. Amém. Vamos orar. Inclinemos as nossas cabeças, mas que o Senhor possa ver também os nossos corações inclinados, rendidos completamente a Ele. E que o Senhor se agrade da nossa presença aqui. Que o Senhor se agrade e se sinta glorificado, porque os seus olhos estão a observar verdadeiros cristãos, verdadeiros guerreiros e guerreiras, que, independentemente da idade, independentemente das marcas que a vida possa ter deixado ou estar a deixar, permanecem ancorados nesse firme fundamento que os faz caminhar por cima das dificuldades, sem estarem preocupados com os ataques do inimigo, sabendo que estão revestidos do escudo da fé, com o qual se poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bondoso Deus e Pai, somos realmente
privilegiados em poder, Senhor, participar deste banquete e ser alimentados pelo maná do dia que Tu tens enviado para nós hoje e que está lá tipificado no deserto, quando a cada dia Tu enviavas um maná novo. E o povo se alimentava e se satisfazia com esse maná. Mas se comesse o maná de ontem, ou guardasse o de hoje para amanhã, ele já não ia ser alimento. Ele ia ficar podre. Senhor, que a cada dia a mensagem do dia, a luz da hora que vivemos, possa iluminar os nossos corações, possa limpar o nosso raciocínio, a nossa mente, o nosso entendimento, para que sejam usados para o bem e não para o mal, para a fé e não para a dúvida. Por isso pedimos, Senhor, que aceites agora a nossa oração, enquanto rendemos a Ti e subordinamos a Ti todo o nosso ser, todo o nosso raciocínio, todo o nosso entendimento, os nossos planos, os nossos anseios, os nossos desejos, porque, Senhor, não somos de nós mesmos, mas somos Teus. Ajuda a nossa fé, Pai. Abençoa cada um daqueles que nesta manhã está aqui. Senhor, eu oro em favor de cada um dos meus irmãos e irmãs, pedindo, Pai, que atendas agora à oração de cada um, aos anseios dos seus corações, e Tu concedas os desejos. Quando eles estiverem, Senhor, rendidos à Tua palavra, subordinados à Tua vontade, então, Pai, assim está escrito, Tu ouvirás a oração. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e desde essa hora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Assim está escrito, Pai. E nós tomamos essa promessa que Tu fizeste a Salomão na consagração do templo. Nós tomamos, Senhor, essa promessa. Ela está contida na Tua palavra, Senhor. Ela é nossa também. Atenda às orações deste lugar. Não desvies os Teus olhos de nós, Senhor. Sabemos que não o farás. Nos tem sido pregado que não o farás. Senhor, ajuda a nossa fé, renova as nossas forças. Pai bondoso, nós oramos pelos enfermos, oramos pelos doentes, oramos pelos acamados, Senhor. Temos uma irmã nessa circunstância. Oramos para que Tu vás ao encontro dela nesta hora. E de todos os santos ao redor do mundo, onde quer que estejam. Mesmo que não os conheçamos, Pai, sabemos que Tu os conheces. Nós oramos para que o Teu poder curador vá ao encontro deles e promova, Pai, uma transformação tal, que o Teu poder vivificador opere em tal forma, Senhor, que eles sejam curados, que eles sejam levantados em poder. Se há algum perdido, seja salvo nesta hora. Se há algum transviado, Senhor, que reencontre o caminho da luz agora, ó grande Deus, trá-los de volta ao Teu aprisco. Oramos por cada um, Pai. Pedimos socorro em favor deles, Pai. Ó Senhor, tem misericórdia. Quantos pródigos não andarão aí, Pai, desejando comer a comida dos porcos? E nem isso lhes tem sido permitido. Mas, Senhor, que eles possam acordar do seu erro, que eles possam despertar para o conforto dos braços e da casa do Pai, e que eles, Senhor, possam voltar para trás e possam chegar perto de Ti, Pai, em total redenção, rendição, em total sujeição, clamando por misericórdia. Tu és o Deus da misericórdia. Senhor, abençoa, Pai, os irmãos que nos visitaram, Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu favor permaneça com eles, Pai. E que Tu os ajudes amanhã no regresso a casa. E, Senhor, estamos gratos, Pai, por termos sido privilegiados com a Sua presença, com as Suas orações, com o Seu louvor, com o Seu testemunho.
Senhor, estamos gratos por nos teres escolhido para ser testemunhas da transformação da vida desse irmão, o qual, Senhor, se subordinou a Ti e, Senhor, foi sepultado para o mundo e foi ressuscitado para Ti. Senhor, que ele possa, a partir de agora, continuar a crescer numa nova criatura, Senhor. Ó Deus, que ele possa ser uma ferramenta usada por Ti agora na mensagem, Senhor. Que ele possa testificar do Teu poder, Senhor. Que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, abençoa o regresso das nossas irmãs, Pai. E, Senhor, que a casa delas seja abençoada por esse regresso. E os seus amados que lá ficaram, Senhor, possam sentir-se abençoados e glorificar o Teu nome por elas terem sido levadas de volta a casa em paz, Senhor, em completa segurança, Senhor. Só há segurança em Ti. Abençoa, Senhor, abençoa esses aviões que as levarão, Senhor. Traça no céu uma rota segura, Pai, por onde esses aparelhos possam passar. Senhor, envia na frente o Teu anjo a zelar pelo caminho, Pai. Senhor, ajuda-nos nesta semana que hoje começa, os que aqui permaneceremos, Senhor. Mantém-nos, Senhor, na fé perfeita. Renova as nossas forças, Pai. Dá-nos a cada dia coragem, Pai. Ajuda os nossos jovens, Senhor, para que se amem uns aos outros e se apoiem uns aos outros, Senhor, porque eles são o Teu corpo. Eles são o apoio uns dos outros. Senhor, que a Tua semente bendita, como falou Isaías, possa, Senhor, estar identificada nos seus corações e que eles sejam os benditos do Senhor e a sua descendência com eles. Pai, nós oramos e entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, todo o plano, todo o projeto, todo o lar, toda a família aqui representada e também aqueles, Senhor, que através do audiovisual, Senhor, ouvirão esta mensagem, ouvirão esta oração, Senhor, que eles sintam ser também parte dela, porque também por eles oramos. Senhor, lembra-te também dos santos ao redor do mundo. Senhor, oramos especialmente por aqueles que têm clamado a Teus pés em nosso favor, que se têm levantado em nosso socorro, que nos têm apoiado e ajudado através da oração, através do apoio material, seja qual for a forma, Senhor, mas eles o têm feito não por nós, mas para a glória do Teu nome. Que isso seja tido em conta, Senhor, que eles sejam abençoados, que eles sejam galardoados, Senhor, que lhes seja restituído em dobro tudo aquilo, Senhor, que eles têm usado em nosso favor. Oramos, Senhor, oramos para a glória do Teu nome. Tu és o nosso Deus e Deus significa ser objeto de adoração. Por isso, Senhor, temos vindo aqui, Senhor, nessa fé, sabendo que não estamos a seguir a homem algum, não estamos rendidos a homem algum, não estamos alimentando nenhum espírito religioso ou denominacional, mas, Senhor, nós estamos a glorificar o único e verdadeiro Deus. Nós somos guiados pelo Teu Espírito que nos foi dado. Senhor, renova esse Espírito em nós, renova as nossas forças, tem misericórdia de nós. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, livra-nos de todo o mal e o Teu nome seja em tudo glorificado. Para a Tua honra e glória pedimos estas coisas, pois pedimos e agradecemos no nome que é sobre todo o nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe. Voltem os músicos.